A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com toda a igreja, hoje para todo sempre. Amém? Aos que nos acompanham pelas nossas mídias sociais, sejam todos bem-vindos e que Deus os abençoe de maneira sobrenatural neste dia. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo, são apenas 13 versículos. Eu farei a leitura e a igreja acompanha. 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, que palavra difícil, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que era em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser jovem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o amor é maior. Porém, o maior destes é o amor. Amém? Nós vamos nos ater a 4 versículos. Versículo 4 até o versículo 7, que diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Fechemos os olhos e oremos. Senhor, neste dia, neste domingo, este dia, Senhor, primeiramente é dedicado a Ti. É dedicado a Ti porque o Senhor é o nosso Pai, nos deu vida, nos trouxe aqui. E nós estamos apenas retribuindo, ó Deus, da forma mais singela que nós podemos, que é entregando, Senhor, o nosso culto, que é entregando as nossas vidas a Ti. Nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar e engrandecer. Nós também, Senhor, viemos aqui neste domingo para agradecer o anjo que o Senhor nos colocou em nossas vidas, que foram nossas mães. Porque é o mais perto que nós vamos chegar a conhecer aqui na terra de um amor verdadeiro, um amor profundo, um amor que não sente raiva, que não sente nada, mas que está sempre pronto a se entregar. Ser comigo nas palavras, coloca, Senhor, as Tuas palavras no meu coração, as palavras que devem sair pela minha boca, para que só saia apenas, Senhor, o que o Senhor quer, que nós aqui, Senhor, ouçamos, que nós possamos, ó Deus,
nos dedicar, Senhor, cada dia mais à Tua palavra. É por isso que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Porque hoje, Dia das Mães, eu lendo, porque essa parte do texto de 1 Coríntios 13 é muito parecido com as nossas mães. Principalmente o versículo 7, que diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É muito parecido. O amor que nós vamos ter na glória, e o amor que nós temos hoje do Senhor para conosco, é o mais perto que nós podemos chegar. Eu acho que ainda é ínfimo, perto do amor que Deus tem por nós, mas o mais perto que nós vamos ter aqui na terra é o amor de mãe. E esse amor de mãe nos constrói, nos dá a base para sermos quem nós somos hoje. Ele não é o todo, mas ele é uma parte, e uma parte muito importante. E nós temos visto que a sociedade está cada dia pior, porque nós temos visto famílias que estão sendo destruídas. As crianças não estão recebendo mais o amor dos pais, não estão mais recebendo o amor da mãe e o pulso do pai. Eles estão cada dia mais dispersos, e infelizmente é o que nós temos visto. Quando falamos do amor de Deus por nós, podemos pensar que o amor de Deus é o que mais se parece, que o amor de Deus mais se parece com o amor de mãe. E olha como é verdade. Ele é tão bom para conosco, que nos deu um anjo, olha aí, para nos gerar e cuidar de nós com todo amor e carinho. Na química, quando a mãe está tendo o seu bebê, é a liberação de um hormônio chamado ocitocina. Olha aí, Alben. Chamado ocitocina, que é um amor, que é um hormônio que ele estimula a mulher de uma maneira que na hora que ela vê o bebê, é amor à primeira vista. Ela tem um carinho, um cuidado todo especial. Olha, nós homens nunca vamos entender o que é o amor de uma mãe quando ela pega o filho em seus braços. A sensação que é ter você gerado 9 meses uma criança e ter aquela criança nas mãos. Mas nós podemos ter uma ideia quando ela olha nos olhos da gente e a gente sente aquele amor. Porque através da criança nós recebemos, nós pais, recebemos o amor que a mãe dá. Olha que interessante, a família é a instituição maior. E o diabo tem todos os dias, sistematicamente, tentado destruir. Meus irmãos, isso é muito sério. Se você quiser ver, basta você ir para a internet. Não vá para a televisão aberta não, que você não vai encontrar. Você tem que ir para a internet, você tem que pesquisar, você tem que olhar, você tem que ler. Porque, infelizmente, os meios de televisão aberta, hoje em dia, só pregam que a mulher tem que ser promíscua, o homem tem que andar com um e com o outro, porque senão não é garanhão. As meninas hoje têm que namorar cedo, porque senão são bestas, não são colocadas nos meios. Olha que nós estamos vivendo numa dicotomia, nós estamos vivendo numa separação, onde cada vez mais o amor de Deus, que vem através das nossas mães, tem sido retirado de nós. E é muito sério isso. Para cuidar de nós com todo amor e carinho, nós cremos que esse amor que é dado à mãe só pode vir de Deus. Não pode vir de outro lugar. Pois é um amor sem pretensão. É um amor que requer sacrifício da mãe.
É um sacrifício enorme, o pai não vai ter noção do que é isso. Ela sente dores, ela sente enjoos, ela sente tudo que você pode imaginar. E o que você não pode também. Quando há falta, olha que negócio sério, quando há falta de cálcio, a mãe sente dores de dente porque o bebê consome todo o que entra no corpo dela. São dores de dentes horríveis. Mas ela está ali, cuidando daquele ser que está sendo gerado no ventre dela. E mesmo assim, é Deus cuidando de nós. A gente não tem noção do cuidado que Deus tem para conosco. Nós não temos noção. Nós apenas temos vislumbres. Porque quando o Senhor nos liberta de um acidente, quando o Senhor nos tira de uma situação, a gente só tem vislumbres das cordas que Ele já desamarrou, dos laços de morte que os anjos nos livraram. Todos os dias. E o mais perto que nós vamos ter disso é o amor de mãe. Pois esse amor, sem pretensão nenhuma, não tem obstáculos. Acima de tudo, é um treinamento para quando chegarmos no céu, já estejamos acostumados a tanto carinho e cuidado, só que de forma muito maior. Temos muitos exemplos na Bíblia desse amor do qual estou falando agora. Vejamos algumas mulheres que foram diferenciais na época que viveram. Joquebede, mãe de Moisés. Uma mulher que foi mãe do libertador do povo de Israel. Mas a gente conhece a história de Moisés. Mas normalmente a gente não conhece muito a história da mãe de Moisés. Quem foi a mãe de Moisés? Essa mulher ainda jovem tornou-se mãe, e no momento de maior tensão do povo hebreu no Egito. Faraó mandou matar todos os bebês homens. Nesse contexto, Joquebede escondeu seu filho por 3 meses. Olha que negócio. Se fosse descoberto, não seria morta apenas a criança. A mãe também seria morta. Porque estava indo contra as ordens absolutas do faraó. Mas por causa desse amor, ela o escondeu. Depois, já a criança já maior, não conseguia esconder a criança. O que foi que ela fez? Olha o amor dessa mãe. Ela fez um cesto de junco, colocou betume. Betume é como se fosse um asfalto, para poder impermeabilizar, para não poder deixar entrar água. E colocou no rio. Mas ela sabia que o Deus que ela servia iria cuidar do seu filho. O amor de Deus e a certeza, a crença, a fé desta mulher em Deus é sensacional. O que foi que ela fez? Tão inteligente, ela manda sua filha, a irmã de Moisés, Miriam, ir olhar para ver o que acontecia com a criança. Deus, em sua bondade para conosco, para que se cumprisse o que estava escrito, fez esse mesmo barquinho, esse mesmo junco que estava Moisés, chegar até onde? Até a filha de Faraó. E aí começasse toda a história, porque Deus, Ele faz todo o trajeto, Ele pinta toda a nossa história de uma maneira que nós possamos, que nós não entendemos, mas que Ele nos prepara desde o ventre de nossa mãe para o que Ele quer. Porque Ele precisava de um homem inteligente, Ele precisava de um homem de guerra, um homem que fosse destemido, que fosse estudado, que conhecesse os egípcios de dentro, para que fosse o libertador de fora. O trouxe de dentro dos hebreus, o colocou dentro dos egípcios, do lar dos egípcios, para que pudesse sair e depois tirar o seu povo, depois de 430 anos. Olha que, e muitos anos de cativos.
Deus faz assim. E o que tem a ver esta grande mulher? O que nós podemos fazer? A semelhança que nós podemos fazer? Versículo 7, vamos ler. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos voltar. Miriam, por sua vez, olha como Deus age. A filha de Faraó encontra a criança. Miriam, inteligentemente, oferece Joquebede para ser mãe de leite da criança. Todos os caminhos se fechando para que tudo acontecesse conforme o que Deus tinha escrito na vida daquela criança. Dessa forma, Joquebede pôde cuidar do seu filho, ensinando do que o povo a qual ele pertencia, ou a qual o Deus era quem o povo servia. Moisés cresceu sabendo quem era. Então, mesmo dentro do palácio egípcio, e chegada a hora, Deus usou para libertar o seu povo e levá-lo novamente à terra prometida. Nós temos aqui algumas características notáveis de Joquebede. Joquebede era sábia, foi forte, corajosa, temente a Deus e foi estratégica. Todas as mães, quando se trata de filhos, se transformam em uma leoa. Não conheço essa que não seja. Por menor que ela for, por menor que ela seja, ela se transforma em uma leoa que não tem tamanho. E vai para cima, para proteger a sua cria. Independente do que possa acontecer com ela. Ela não vê que é sacrifício, ela vê somente que é amor. Vamos mais para frente. Ana, mãe do profeta Samuel. Ana foi esposa de Elcana, mãe do profeta Samuel, como relata em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. Elcana tinha 2 mulheres, Penina, a qual já tinha 2 filhos, e Ana era estéril, não tinha filhos ainda. Ana se angustiava constantemente, continuamente, clamando a Deus para que Deus lhe desse um filho. E olha a vontade de ser mãe no coração de Ana. Ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção e humilhação de tua serva, te lembras de mim e não te esqueças da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida, o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. 1 Samuel 1:11. Lembrando, o Senhor ouviu a oração de Ana. E o que foi que ela fez? Ela o criou Samuel, e quando no momento certo, ela levou até o profeta Eli e disse: olha, aqui o Senhor me deu e eu estou devolvendo ao Senhor, porque foi o Senhor que me deu, para que se cumprisse tudo o que estava escrito. Porque o Senhor me deu meu filho. Eu não era mãe, eu era estéril. E o Senhor me deu essa oportunidade. E eu estou apenas devolvendo o favor que o Senhor me deu. Quando o Senhor faz o milagre, Ele não faz o milagre pela metade. Mais na frente, Ana foi mãe de mais 3 meninos e 2 meninas. Porque ela foi fiel, ela foi temente a Deus. E o Senhor, quando nós temos essa característica, quando o Senhor nos dá a fé, o Senhor nos honra. Nós temos algumas características notáveis de Ana. Ana era perseverante, porque todos os dias orava ao Senhor, na Bíblia fala continuamente. Ana era cheia de fé. Era mulher de oração, colocava seu joelho no chão, era temente a Deus e era fiel. Capítulo 7, versículo 7.
O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mais para frente nós vamos, já no Novo Testamento, a gente vai chegar em Isabel, que foi mãe de... que era prima de... A história de Isabel está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa mulher era esposa do sacerdote Zacarias e mãe de João Batista. Aquela mulher, aquele homem que preparou o caminho para a vinda do Messias. A palavra diz que Zacarias e Isabel eram tementes a Deus. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Está lá em Lucas capítulo 1, versículo 6. Se a Bíblia fala que eles eram irrepreensíveis, o Senhor deixou bem claro e colocou na Bíblia, então é verdade. Ele deixou muito claro, ele colocou, deu ênfase. Eram irrepreensíveis, obedecendo irrepreensível a todos os fundamentos, os mandamentos e preceitos do Senhor. Isabel, no entanto, era estéril. Um dia, porém, o anjo Gabriel anunciou a ela que ela conceberia um menino, cujo nome deveria ser João. Nessa ocasião, Isabel já era uma mulher de idade, para que se cumprisse o que havia sido escrito, o que havia sido determinado por Deus. Alegrando-se com a notícia, Isabel louvou o nome do Senhor a Zacarias e foi profetizada acerca de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, e ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muito dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para se fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 15 e 17. Ele exortava sem medo, ele não tinha medo de ninguém, porque o único a quem ele temia era a Deus. E ele conheceu isso em casa, por meio de quem? Do pai e da mãe. Isabel, e de fato, João se tornou um grande homem, fazendo cumprir as palavras que haviam sido ditas a Zacarias. E nós sabemos a história de João, o que ele fez. Até o rei tinha medo dele. Medo não, eu acho que não sei o que é que se pode dizer daquilo que ele tinha por João. Acho que ele tinha mais medo de João do que do próprio Deus. Porque João ele via, e o Deus de João ele não conseguia enxergar. Isabel era prima de Maria, que viria a ser mãe do Senhor. Neste contexto, as duas mulheres conceberam os filhos no mesmo período. Não foram no mesmo dia, não, mas foi no mesmo período, tá? Características notáveis de Isabel: justa, obediente, fiel, olha, novamente, temente a Deus, e era adoradora. Todas essas mulheres de que eu falei agora, todas eram tementes a Deus. E foi feito milagres, foram feitas maravilhas na vida dessas mulheres. O que seríamos de nós homens sem as mulheres? É uma pergunta muito difícil, né? Se responder. Mas enfim, vamos para Maria. Maria, mãe de Jesus. Essa história está registrada em Mateus e em Lucas. Mateus fala mais sucinto, já Lucas ele consegue fazer uma descrição melhor. Mateus ele é mais sucinto. Maria era moça virgem, muito temente a Deus, e estava prometida a casamento.
estava prometida em casamento a José. Em uma ocasião, o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse: Maria, você é agraciada, você vai ser a mãe do Salvador. Olha que graça, você receber um anjo vindo diretamente do Senhor e ainda dizer que do seu ventre sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Agora vocês imaginam a cabeça de uma menina, uma moça, recebendo uma notícia dessa? Se ela não fosse temente a Deus, o que seria da cabeça dela? O orgulho subiria? Provavelmente, se ela não tivesse uma criação boa. O que foi que aconteceu? No início, Maria ficou com muito medo, considerando que estava noiva e ainda era virgem. O anjo, todavia, disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. Ele porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reinado não terá fim. Lucas 1, de 30 a 33. Maria, você vai engravidar, vai. Você não conhece homem porque Deus quer assim. Porque o filho vai ser puro. Não vai ser contato com o homem. Ele vai ser gerado do próprio Espírito Santo. Para que se cumpra tudo aquilo que estava escrito. Versículo 7 diz assim, como diz? O amor... Como diz o capítulo 7, versículo 7 de Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Assim, descobrindo Maria, que ficaria grávida de forma divina, submeteu-se a Deus. Ela poderia dizer: não, Senhor, eu não quero não, vai estragar meu casamento, eu não quero, eu vou ser mal falada em toda a cidade, porque como eu vou engravidar, estou prometida em casamento. Mas Maria era temente a Deus. Maria foi muito corajosa, louvando a Deus em todos os momentos da sua gravidez. Foi uma mãe prudente, sempre sensível a Deus, sábia, obediente e certamente muito agraciada por Deus. Nós temos algumas características notáveis de Maria: obediente, submissa, forte, adoradora e prudente. Vou fazer uma pergunta e vocês pensem o que todas essas mulheres tinham em comum. O que todas elas tinham em comum? Todas elas eram tementes a Deus. Todas elas eram zelosas pela família. Todas elas cuidavam dos filhos com carinho, aos quais Deus havia lhes dado. O Senhor, na hora... Olha que interessante, na hora certa, todas elas entregaram seus filhos sem ressalvas, para que se cumprisse o que havia sido determinado lá atrás. Porque foi o Senhor que deu. Pois, como Isabel fez com Samuel, e dedicou, e no momento certo ele foi entregue para que se cumprisse o que havia sido determinado. Temos visto no meio secular que esse amor tem esfriado nas famílias por causa do inimigo de nossas almas. Ele sabe que a família é a base de toda a nossa sociedade. Uma sociedade estruturada, uma sociedade inteligente, uma sociedade forte. Por isso ele tem atacado sistematicamente e constante. Tem conseguido implantar nas mentes de muitas pessoas que todas as formas de família são certas. Mas nós temos na Bíblia
o que é definição de família, que foi aquela que nos foi dada por Deus. Nós cremos que o homem e a mulher são as partes de um todo, que dali se formam uma família. Deixa o homem o seu pai e a sua casa e formará uma família. Do mesmo jeito a mulher. Os pais deixam de ser pais e se passam a se tornar parentes, porque a sua família vai ser seus filhos e sua esposa. Pense nisso. Sua mãe é o mais perto que você vai ter do amor de Deus tem para você. É o mais perto que você vai ter. Então, respeite, ame, sempre diga o quanto a ama, pois quando ela se for, só poderá vê-la novamente na glória. Não perca esta oportunidade, pois esta oportunidade pode não existir depois. Eu amo minha mãe, se a senhora estiver assistindo, eu te amo. Todos os dias nós temos visto que as pessoas têm colocado as mães em segundo plano, têm colocado sua família em segundo plano. Não faça isso, porque depois que ela for, você vai sentir um vazio enorme, e você daria o seu braço por mais 5 minutos com ela. Eu tenho certeza disso. Não tenho medo de dizer isso. Que você daria, talvez, o resto de sua vida, aí, pelos mais 10 minutos com sua mãe. Então, diga à sua mãe: mãe, eu te amo. Pai, eu te amo. Família é o presente que Deus deu para nós. Mãe, eu te amo, viu? Se a senhora estiver assistindo, eu te amo. Porque quando eu escrevi, quando o Senhor me deu essas palavras, eu estava pensando na minha mãe, na minha sogra, eu tenho por minha avó, porque eu não tive esse contato de vó, que foi a avó de Alben, Dona Albaniza, foi o mais perto que eu tive de um amor de vó. E vou dizer um negócio a vocês, era bom, viu? Mas que Deus nos abençoe e nos coloque esse sentimento de gratidão às nossas mães e de gratidão a Deus. Sempre, sempre agradeça a Deus todos os dias, porque Deus é bom para conosco. Amém? Vamos fechar nossos olhos, meus irmãos, vamos orar. Vamos agradecer porque Deus tem falado conosco, nos tem dado amor, paz, tranquilidade, misericórdia. Senhor, Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tem dado o privilégio de termos nossos pais, nossas mães conosco. Aos que o Senhor já levou para a glória, nós temos a certeza que o tempo que eles passaram com eles foi de um aproveitamento sensacional, maravilhoso. Porque os pais, porque as mães só querem o que há de melhor para os filhos. Nós que somos pais entendemos das dificuldades, nós entendemos que os nossos filhos passam, e o que nós passamos, nós não queremos que os nossos filhos passem. Mas que nós não temos o controle sobre a vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos, ó Deus, são teus. O Senhor apenas nos permite ter o controle aqui na terra, para que nós possamos guiá-los aonde o Senhor quer que eles cheguem. Nós damos saúde, nós tentamos prover inteligência, conhecimento através das escolas, mas quem dá, ó Deus, a palavra final é Tu, Senhor. A Tua palavra em nossas vidas tem um carimbo final e dizendo: esse é meu, porque eu comprei com sangue precioso. Muito obrigado, Senhor, ser com todas as mães desse mundo, ó Deus. Eu não sei onde elas estão, o que estão fazendo agora, mas ser com elas, ser com nossas mães, ó Senhor, com nossas avós,
com os nossos bisavós, ainda, os que ainda têm, que é uma bênção de Deus, porque você ter 2, 3 mães, é uma maravilha ter o cuidado assim, dessa forma. Te agradecemos por tudo, nos dá, Senhor, o discernimento, para que nós possamos entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém.